certo? Certo, então tá bom. E aí, ao final, disponibilizamos para todos, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa ver este assunto. Isto é este, não é? Então, se vocês olharem aí no material de vocês, na página 1, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar uma listinha que vocês têm aí no finalzinho da página 1. Veja que está escrito regência de alguns substantivos e adjetivos. E vocês têm uma lista, certo? Uma lista em ordem alfabética ainda. E na frente de cada palavrinha, vocês têm as possíveis preposições. Por que essa parte está em forma de lista, que, aliás, continua na página seguinte? Não é para vocês ficarem, perderem a tarde de vocês, o fim de semana, o feriado, não é? Decorando essa lista. Na verdade, gente, existem regras específicas para a concordância verbal, regras que você vai precisar justificar, não vai dar para escapar disso, e existe a regência nominal. Para a regência nominal, não existem regras. Você nunca vai pegar a parte de regência nominal para justificar no vestibular. Por quê? Porque a regência nominal se justifica pelo sentido que a preposição tem, certo? Diferentemente do que acontece muitas vezes com a regência verbal, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês do que se trata, o que é exatamente. Então, olha só. Aqui vocês têm alguns exemplos de regência nominal. Então, por exemplo, atenção, invasão, não é? E atenção e invasão são substantivos. Então, esses são exemplos de nomes, não é? Que exigem complemento. Quem tem atenção a alguma coisa. Algo que é passível de invasão é invasão de, não é? Antipatizar e querer são verbos. E aí as preposições são outras. Vocês vão perceber que é o que eu disse, para a regência verbal, nós teremos as regras específicas, mesmo porque, dependendo da preposição, o verbo muda de sentido. Com a regência nominal, basta que eu saiba o que significa a preposição que lá está, que é algo que a gente estudou no primeiro caderno. Vamos lá. Nessa primeira coluna, vocês têm os termos que exigem complemento. Esses termos que exigem complemento são chamados pela gramática de termos regentes. Dificilmente você vai ter que falar isso numa resposta, mas às vezes isso vem no enunciado, isso às vezes vem numa alternativa, e é importante você saber do que se trata. Então, o termo regente é aquele que pede complemento. O termo regido, que pode ser ou não regido de preposição, é o complemento exigido pelo termo regente. Então, deixa eu mostrar um que não é regido de preposição. Por exemplo, vi um filme, não é? Veja, quem vê alguma coisa. Então, o verbo ver exige complemento. Ele é um termo regente, né? O filme é o complemento exigido por esse verbo ver. E ele não é regido de preposição. Por que ele não é regido de preposição? Porque ele é um verbo transitivo direto. No entanto, se eu usar o verbo assistir, por exemplo, como nós vamos ver já já, eu posso ter o mesmo sentido, mas não é assistir ao filme, é assistir ao filme. Veja, vi o filme, assisti ao filme, semanticamente, essas duas frases são idênticas, né? O que não significa que, semanticamente, elas são idênticas. Isso não significa que a estrutura sintática seja idêntica. Estruturalmente, elas são distintas, né? O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Então, ele é regido da preposição a. Certo? Ele exige a preposição a. E o seu termo será regido por ela, certo? O verbo ver não exige preposição alguma, ele apenas exige o complemento, certo? Então, termo regente, o termo que exige complemento. Termo regido, o complemento. Quando verbos são os termos que exigem complemento, temos casos de regência verbal. Quando substantivos, adjetivos ou advérbios exigem complementos, temos casos de regência nominal. Então, por exemplo, olha esse caso aqui. O amor às pessoas é essencial para a convivência. Dê uma olhada nessa sequência. Tem amor ao estudo.
O amor pela natureza era a virtude dela. As duas primeiras frases trazem amor regido pela preposição a. E na última frase, o amor regido pela preposição por, né? Veja que nenhuma das três frases está errada. Em todas elas, pessoas, estudo, natureza é o alvo do amor. Porque a preposição a e a preposição por sugerem isso. Agora, por exemplo, vamos imaginar que eu escrevesse assim: o amor das pessoas é essencial para a convivência. A frase estaria errada? Pense um pouquinho. Esse é o tipo de questão possível para o Enem, por exemplo. Ela está incorreta? Então, o amor às pessoas está certo. O amor das pessoas também? Ou o amor das pessoas é essencial para a convivência? Está errado. Está correto, não é? Só diz outra coisa. Esse é o ponto. Quando eu falo amor às pessoas, significa o amor direcionado a elas, certo? Quando eu digo o amor das pessoas, é o amor que as pessoas têm. Então, veja, são preposições distintas, não é? Mas ambas são possíveis. Elas apenas mudam o sentido que esse complemento vai ter. E tudo bem? Tudo bem. Né? Por isso que eu disse a vocês que quando nós nos referimos à regência nominal, né, a preposição ela vai ditar para nós o sentido que aquele complemento vai ter. Se eu falo o amor das pessoas, é o amor que as pessoas possuem. Esse de é uma preposição que está indicando posse. Quando eu falo o amor às pessoas, eu sei que esse a significa em direção a. Então, são sentidos, né? São valores que essas preposições podem assumir. Mais um exemplo de concordância, de regência nominal. Quais foram as questões constantes da prova? Quais foram as questões constantes na prova? Ambas estão corretas. Em ambas eu estou dizendo quais eram as questões que estavam na prova, certo? Nesse caso, o adjetivo constante, ele pode ser regido de ambas as preposições. É por causa disso que a regência nominal, ela acaba caindo menos nas provas do que a regência verbal. A regência verbal, ela possibilita mais questões, né? Justamente porque ela possibilita mais possibilidade justificativa, por exemplo, né? Mais explorações na questão, tá bom? Então, é isso que é regência nominal. O que nós vamos, então, focar, o que é principal na aula, é a regência verbal. Como eu já disse a vocês em outras aulas, raramente vocês vão pegar situações no Enem em que vocês tenham que justificar isso. Muito difícil, né? Mas vocês devem pegar situações práticas disso. Nos vestibulares, vocês devem pegar as duas coisas. Sejam as questões em que vocês têm que justificar, sejam as questões em que vocês têm que usar a parte prática. Então, não dá para a gente deixar nada de lado. As duas coisas são importantes, a gente nunca sabe o que vai aparecer pela frente. O livro da coleção, que traz as questões para vocês treinarem, traz questões de todo tipo. E nós, aqui um pouquinho hoje, para vocês pegarem o jeito, nós vamos fazer também questões dos dois tipos. Questões que envolvem teoria e questões que envolvem prática. Então, vamos começar com o aspirar, que é um dos verbos assim que mais aparecem nos exames. Então, por exemplo, olha só, de acordo com o sentido do aspirar, a regência dele muda. O aspirador aspira o pó. Quando eu falo o aspirador aspira o pó, eu estou dizendo que o aspirador suga o pó, inala o pó, certo? É no sentido de sorver o ar. Nesse sentido, ele é transitivo direto. Agora, se eu usar no sentido de desejar, no sentido de querer, ele é transitivo indireto e é regido da preposição a. Por isso que o certo é nunca aspirei a esse cargo e não nunca aspirei a esse cargo. Importante, de muito importante. Se você tiver de justificar por que é nunca aspirei a esse cargo, nunca escrevam assim. É porque quem aspira, aspira a alguma coisa. Se vocês escreverem algo assim, o examinador não vai levar vocês a sério nunca, não é?
A partir do momento que você escreve, nunca aspirei a esse cargo, deve ser porque você acha, não é, que quem aspira, aspirará. A pergunta é, por que quem aspira, aspirará? Então, o que ele espera que você coloque na sua resposta? O sentido do verbo, a transitividade do verbo, e se ele exigir preposição, qual é ela? Então, a sua resposta é mais ou menos assim. O verbo aspirar, no sentido de desejar, é transitivo indireto e é regido da preposição a. Entenderam como é que é? Você quer justificar isso em outra ordem? Tudo bem. Mas essas informações todas precisam aparecer. Se você estivesse com a frase primeira, né, você diria assim: o verbo aspirar, no sentido de inalar, absorver o ar, respirar, tudo isso aí tá bom, tá? Ele é transitivo direto. E aí você para por aí. Não precisa dizer é transitivo direto e não exige preposição, porque isso é óbvio, né? Se ele é transitivo direto, ele não exige preposição. Então, o transitivo indireto você especifica a preposição. O transitivo direto você diz só isso e já está bom. Importante. Eu coloquei aqui frases afirmativas. Quando o examinador quer deixar você numa situação um pouquinho mais difícil, ele coloca a frase assim. Por exemplo, o que você aspira com este curso? Então, vamos imaginar que alguém sabe que você estuda no Objetivo, alguém sabe que você está fazendo o cursinho no Objetivo. Aí a pessoa chega para você e pergunta, o que você aspira com este curso? Pensem, a pergunta está certa, levando em conta o que está aqui, tá bom? A pergunta está certa ou a pergunta não está certa? Lembre que eu não consigo ver o chat, então eu preciso ouvir vocês se vocês forem falar, tá bom? Então, o que vocês acham? Tudo bem? O que você aspira com este curso? A pessoa deve estar perguntando o que você espera, o que você pretende, não é? Por isso... Acho Tá que tudo bem, certa? Pro. Tá errada. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, se você sentar nas primeiras carteiras da classe, né, você poderia responder assim, pode diz. Porque quando a pessoa pergunta o que você aspira com este curso, a pessoa está perguntando o que é que você respira, sabe? O que é que você inala com este curso. E, na verdade, ela não está perguntando o que você quer. Se ela quer perguntar o que você quer, ela teria que perguntar assim, a que você aspira com este curso? Olha o que está escrito aqui, ó. Sentido de querer, desejar, ele é transitivo indireto e ele exige a preposição a, tá vendo? Então, cuidado com as perguntas. Nós tendemos a acertar a afirmativa, mas tendemos a errar a questão interrogativa. E o que eu acabei de fazer é a pergunta que o Enem faria. Eu contei uma historinha. Alguém sabe que você estuda no Objetivo. Então, a pessoa chega para você e pergunta. É mais ou menos assim que o Enem jogaria a questão, tá bom? Por fim, atentem a essa observação que está aqui embaixo, né? Nós aprendemos lá no caderno 2 que quando nós temos objeto indireto, nós o substituímos por lhe. Numa frase como essa, se alguém grifasse a esse cargo, a gente vai treinar isso um pouquinho no exercício, tá? E mandasse trocar por um pronome, você jamais diria nunca lhe aspirei. E pensem na frase nunca lhe aspirei. Dá a impressão de que nós estamos falando de alguém, não dá? Ó, nunca lhe aspirei. O lhe, ele significa a algo, ou melhor, a alguém, né? Ele substitui o objeto indireto? Substitui. Desde que esse objeto indireto exija a, e desde que esse objeto indireto se refira à pessoa. Isso explica por que aqui está escrito que esse verbo não aceita que o objeto indireto seja trocável por lhe. Fiquem espertos com isso, viu? Então, como é que eu troco isso aqui? Teria que ser assim. Nunca aspirei a ele. Às vezes, o único jeito
de trocar o objeto indireto é pelo pronome oblíquo tônico. Então, às vezes, a pergunta é essa. Ela mistura uso do pronome, como nós vimos lá no caderno 2, ela mistura regência, mistura crase, mistura tudo, tá certo? Então, vocês fiquem bem atentos a isso, tá? Ó, qualquer coisa é só gritar, tá bom? É só falar que eu volto, tá? Pois é, assistir, gente, junto com aspirar, é o campeão de audiência das provas. Né? Acho que nenhum verbo cai mais do que esses dois aí. E esse verbo, ele tem 4 regências. Veja bem, é o maior de todos. Por isso que é melhor começar por eles para já ir com a parte que dói mais. Né? Esse assistir, eu comentei agora há pouco com vocês. Quem vê, vê algo. Mas quem assiste, assiste a. Então, se eu digo eu vi o filme, eu vi esse filme, é a mesma coisa que dizer eu assisti a esse filme. Então, semanticamente idênticas. Estruturalmente, não. Ver é transitivo direto. Assistir é transitivo indireto. E é regido da preposição a. Repare, ele também não aceita a troca pelo ler. Não aceita. Eu não posso trocar a esse filme por assistir-lhe. Também não pode ser assistir o, porque o, a, os, as substituem apenas objetos diretos, certo? Aqui eu tenho um objeto indireto, então tem que ser assistir a ele. Repare no problema, assistir-lhe, assistir o, não tem cara de frases erradas. E é isso que me preocupa pessoalmente, certo? Assistir a ele parece mais errado. No entanto, essa é a forma correta. Importante de importantíssimo. Quando o examinador quer pegar você aqui, ele faz a mesma coisa que no verbo anterior. Em vez de colocar essa frase que está aqui, que é mais batida, ele coloca assim: o que você assistiu na TV ontem? E aí? Essa frase está correta? O que você assistiu na TV ontem? Podem pensar. Deveria ser a que você assistiu, Pro? Perfeitamente, pela mesma razão do anterior, certo? E olha que o que você assistiu na TV ontem nem parece errado, nem parece, soa bem, não é? Eu me preocupo muito com essas frases que soam bem, porque elas são totalmente tortas, não é? Mas soam bem, tá certo? Então, a que você assistiu na TV ontem, não é? Porque se assistir significa ver, e no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então, do mesmo modo que eu digo assistir a esse filme, eu também pergunto aqui, tá bom? Sentido de ajudar, prestar assistência, tanto faz e ao gosto do freguês, certo? Uma junta médica assiste o doente, uma junta médica assiste ao doente. Importante. Dessa vez, se eu quiser trocar por ler, tá tudo bem, né? Porque me refiro à pessoa. Uma junta médica assiste-lhe. Tudo certo. E se eu quiser usar assiste-o, tudo bem também. Muitas vezes o aluno pergunta assim para a gente, mas aí como é que eu vou saber se é ver ou se é ajudar, já que a regência aqui é a mesma, né? Pelo contexto, certo? Mas ele assiste ele aceita os dois. Não se esqueçam daquilo que eu sempre digo a vocês em aulas em que isso acontece. Há 2 opções, ótimo para escrever, maravilhoso para falar, pior coisa do mundo para fazer prova. Lembrem-se da tendência que nós temos em achar que se uma coisa está certa, a outra está errada, e isso nem sempre é verdade, tá? Sentido de caber, caber por direito ou razão, pertencer. Esta, eu não vejo as pessoas errarem no dia a dia, não. Olha só. Esse é um direito que assiste a você. Este é um direito que lhe assiste. Este é um direito que lhe cabe. Este é um direito que lhe pertence, não é? Então, o sentido de caber, pertencer é transitivo indireto. Vejam aí, dá para usar o lhe? Dá, é pessoa, então tudo bem, tá? Agora, no sentido de morar,
nós costumamos ver isso em documentos, certo? Não costumamos ver isso no dia a dia, mas existe, não é? Assistimos no ABC, ou seja, moramos no ABC. Detalhe importante, nesse sentido, ele é intransitivo. No ABC paulista, é adjunto adverbial de lugar. Bom, então deixe melhorar a pergunta. O certo é assistimos no ABC, certo? Então, como se fala? Onde você assiste atualmente ou aonde você assiste atualmente? Onde? Exatamente. Onde? E aí, o que eu acabei de fazer? Eu misturei regência com ortografia. Quando nós estudamos ortografia lá no começo de agosto, né? Eu disse a vocês que se usa onde quando o verbo exige em. Onde você mora? Onde você está? Onde você assiste. Usa-se aonde quando o verbo indica movimento, quando ele exige a. Aonde você vai, aonde você quer chegar, aonde você se dirigiu. Perfeito? Então, fiquem espertos, tá certo? Então, o que eu fiz aqui foi fazer o que os exames costumam fazer, juntar mais de um assunto, né? E, óbvio, né? Já disse a vocês algumas vezes por que isso acontece. O examinador, ele tem 3 anos de ensino médio para cobrar numa prova, né? Então, ele capricha na hora de fazer isso. Quanto mais assuntos ele colocar numa mesma questão, melhor, mais funcional a questão fica, tá? Olhem esse, campeão de audiência dos erros, tá certo? O ir e o dirigir-se menos, o chegar quase sempre, né? As pessoas quase sempre, eu vou falar quase sempre para não ser generalista, né? As pessoas quase sempre dizem que chegaram em casa cedo, certo? Ou que chegaram na escola às 7 horas, né? É sempre bom lembrar que em português ninguém chega em lugar nenhum. Não é possível, né? Lembre-se de que não na norma culta, é sempre bom lembrar, né? Nós já tivemos aula de níveis de linguagem e eu já disse a vocês que na linguagem falada, na linguagem coloquial, tudo é possível. Então, chegar em existe, claro que existe, mas existe na linguagem falada, não existe na linguagem escrita, culta, né? Para que eu chegue a algum lugar, eu preciso ter saído de outro, certo? Então, esses verbos, eles indicam deslocamento. Por isso que eu vou à escola, por isso que eu chego à casa, por isso que eu vou ao estádio, por isso que eu vou ao shopping, por isso que eu me dirijo à praça, certo? Então, sempre indicando deslocamento. Então, vamos lá. Aí, vamos à historinha do Enem, tá certo? Aí você está com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí você chega para o seu amigo de sala e diz: eu vou dar um pulo na farmácia. Tudo bem ou não? Vou repetir a frase, ó. Vou dar um pulo na farmácia. Supondo que você vai aproveitar o intervalinho para comprar remédio e vai voltar rapidinho. Tá bom assim ou não tá bom assim? Eu acho que assim pode, mas se não tivesse o dar um pulo, não poderia? Então, aí é que tá. Porque a gente pensa que o problema é dar um pulo, né? Porque dar um pulo é uma expressão. Então, dar um pulo é uma expressão idiomática, certo? É uma expressão idiomática. Toda língua tem, a nossa também. Nós estamos acostumados a ver isso no inglês, né? Mas é sempre bom saber que o português também tem. Se você disser que vai dar um pulo na farmácia, só se a sua ideia for ir até lá para pagar promessa para São Longuinho. Aí você vai lá, pula e volta, certo? Mas não deve ser isso, né? Você quer dizer que você vai rapidinho e volta rapidinho. Então é melhor você dar um pulo à farmácia. Porque existe deslocamento. Estão vendo como é que é? E olhe como essa frase soa bonitinha, né? Vou dar um pulo na farmácia. E ela está incorreta. Quer ver outra que a gente costuma dizer bastante? Vamos supor que você esteja em frente à unidade Senador Flacker, do Objetivo. Aí alguém chega para você e fala assim: como eu faço para chegar à rua Oliveira Lima? Aí você responde para a pessoa:
a Rua Senador Flacker vai dar na Oliveira Lima. As pessoas falam assim, a Rua Senador Flacker vai dar na Oliveira Lima. Então, não. Não, porque você está dizendo que indo pela Senador, você chega a Oliveira Lima. Então, é melhor você dizer assim, a Rua Senador Flacker vai dar a Oliveira Lima. Então, veja, ao colocar esses verbos, chegar, ir, dirigir-se, isso serve para todos os verbos correlatos a esses, sejam as expressões idiomáticas ou não. É por isso, gente, que a gente não sobe no muro. A gente sobe ao muro. Porque para subir você tem que se movimentar, correto? Então, todos esses verbos que indicam movimento, não é? Eles exigem a preposição a. E quando você vai usar o onde e o aonde, é bom lembrar isso, tá certo? Aonde você quer chegar, aonde você vai, aonde você se dirigiu e aonde você subiu, certo? Porque existe o deslocamento, tá? Implicar. Pois é, as pessoas erram o primeiro caso. Eu não costumo ver as pessoas errarem os outros dois, certo? Deixa eu mostrar os que as pessoas conhecem mais primeiro. Ela implicava com as pessoas. Isso aqui ninguém erra, né? Você chega lá para a mãe, você está implicando comigo. É normal. Meu irmão só implica comigo. Então, é no sentido de ter implicância, de provocar, transitivo indireto. Esse é um verbo que as pessoas acertam, né? Sentido de comprometer-se, também não vejo as pessoas errarem esse, certo? Transitivo direto e indireto, né? Isso implicou o rapaz em falcatruas, implicou o rapaz em negociatas, tá certo? Implicar alguém em alguma coisa, ou seja, comprometer. Agora, o primeiro vive errado nas redações. A resolução dos problemas implica nova teoria. Não é a resolução dos problemas implica em nova teoria. Não é estudar muito implica em passar no vestibular. Estudar muito implica passar no vestibular. Se eu fosse vocês, eu destacaria esse sentido no material de vocês. Implicar, sentido de acarretar, é transitivo direto. Este vem errado nas redações, certo? É um verbo muito utilizado nas dissertações por conta de que ele muitas vezes serve para indicar consequência de algum problema, né? Então, a gente acaba fazendo bobagem mesmo, tá? Então, fiquem espertos, tá? Gente, até aqui tá tudo bem ou alguma coisa que vocês querem perguntar? Beleza? Tudo certo, Pro. Então tá bom. Qualquer coisa, lembrem, gritem, viu? Pode falar, pode interromper, não há problema, tá? Olhem só. Eu vou mostrar a frase errada primeiro, certo? Antes de explicar essa certa. Aqui está escrito assim: informar um aluno da sua aprovação. O que costuma vir na prova que tem cara de certa e não é? Vem assim: informaram o aluno a sua aprovação ou informaram ao aluno da sua aprovação. Quando você diz informaram o aluno a sua aprovação, veja o que acontece. Você joga dois objetos indiretos para o mesmo verbo. É como se o verbo informar fosse transitivo, direto e direto. Como se isso existisse em português. Não existe. Simples assim. Não existe. Se eu disser informaram ao aluno da sua aprovação, ele é transitivo indireto e indireto. Isso também não existe. Esses verbos, e não são só esses, tá? É informar, avisar, certificar e prevenir. São todos iguais. Eles exigem um objeto direto e um objeto indireto. Qual é o direto? Qual é o indireto? É o que você quiser. Certo? Tanto faz. Então, pode ser informar o aluno da sua aprovação ou informar ao aluno a sua aprovação. Avisaram o professor da aula extra ou avisaram ao professor a aula extra. É indiferente. Você escolhe.
Sempre vai ser assim? Nem sempre vai ser assim. Nós vamos ver um já já em que você não pode escolher, mas nesse você pode, tá? Lembrar e esquecer, lembrar-se e esquecer-se. O sentido é o mesmo, certo? Só que lembrar e esquecer não são verbos pronominais. Lembrar-se e esquecer-se são. A regência muda? Muda. Quem lembra, lembra ou esquece alguma coisa. Quem se lembra ou se lembra ou se esquece de. O sentido é o mesmo. Esqueci o documento em casa. Esqueci-me do documento em casa. Lembrei o número do telefone. Lembrei-me do número do telefone. O que não pode é esqueci do documento. Lembrei do número. Coloquialmente, as pessoas usam isso, certo? As pessoas colocam o de sem o pronome. Então, é só pensar assim, tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição, tá? Namorar. Olha aí, não é? Esta é a hora que a gente pergunta como é que uma coisa que, no mínimo, 99% das pessoas falam, pode estar errada, né? Não se pede, quer namorar comigo, e não se responde, eu quero namorar com você. E também não se diz, fulano namora com fulana. Não. Em português, namorar é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Então, a pergunta é, você quer me namorar? A resposta é, eu quero namorar você. Ah, não pode ser eu quero te namorar? Não. Senão você deixa de cometer erro de regência para cometer erro de concordância, né? Se a pergunta é, você quer me namorar? A resposta tem que ser no você também, certo? Por exemplo, queres me namorar? Quero te namorar. Quer me namorar? Quero namorar você. Ou, no máximo, quero namorá-lo ou quero namorá-la, né? Mas, assim, a maioria fala namorar com. Então, como é que isso pode estar errado? Então, existe namorar com. Até existe. Mas namorar com existe no italiano. Não existe no português. Certo? Nós acabamos absorvendo essa construção por influxo italiano. E acabou se misturando ao nosso uso. Mas na norma culta do português, não é assim que funciona. Em português, quem namora, namora alguém. Tá? Tomem cuidado. Pois é. Então, informar, avisar e prevenir, basta que haja um objeto direto e haja um objeto indireto. Qual é qual? Você quem sabe, certo? Mas, como eu disse há pouco, nem todos os verbos são assim. Perdoar, pagar e agradecer são os verbos utilizados nos exames quando o examinador quer armar uma arapuca para você, certo? Esses verbos, gente, são assim. Eles são transitivos diretos para coisa e indiretos para pessoa. Então, eu pago a conta sem ocorrer crase. Eu pago o empréstimo. Eu pago o boleto. Eu perdoo a dívida, sem ocorrer crase também. Eu perdoo o erro também. Mas eu perdoo a você. Eu paguei ao dono da casa. Certo? Eu paguei ao credor. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu paguei a escola hoje. Então, imagine que você está fazendo cursinho, certo? Você foi ao banco, pagou a mensalidade, aí você chega lá para o seu pai e para sua mãe e fala assim, eu paguei a escola hoje. Esse A de a escola, ocorre crase ou não ocorre crase? Essa é a pequena arapuca. Acho que não. Sim.
esta é a hora que você pensa, mas tem exceção a esse negócio? Não. É direto para a coisa e indireto para a pessoa, né? Se você pagasse a escola enquanto coisa, certo? Você poderia encostar seu carro na frente da escola e levar a lousa para casa. E levar as carteiras para casa, porque você gostou, tá certo? Como você paga a escola? Você não paga a escola enquanto coisa. Você paga para usar, usufruir da escola. Então, você paga a escola enquanto pessoa, pessoa jurídica. Você paga a mensalidade à escola Correio do Crasso. Tudo bem? Tudo 5 assim, minutos, entendi. tá bom? Entenderam? Obrigada. Eu vou encerrar aqui, 5 minutinhos de intervalo para vocês, tá bom? E a gente já volta, ó. São 14h39, 14h44 a gente volta para continuar, tá bom assim? Aí vocês entram no mesmo link, tá?